Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo junto a primeira conversa da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Tenho certeza que você vai gostar e vai te dar uma base para a sua preparação também. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos fazer as demonstrações, que é a primeira conversa e a revisita. O discurso eu vou estar fazendo separadamente depois num outro vídeo. Então a primeira conversa na nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 1. Então nós podemos iniciar assim. O nome do publicador coloquei Paulo e do morador coloquei Silas. Então Paulo ele inicia: bom dia, me chamo Paulo e gostaria de lhe fazer uma pergunta da Bíblia. Então Silas de imediato ele já corta e diz assim: olha, bom dia, estou muito ocupado para perder tempo com vocês. Então Paulo diz: entendo. Realmente, final de semana é muito corrido. Ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Se você desejar, eu te ajudo e depois a gente conversa. Então Sila diz: não, que isso, não precisa. Se for rápido, pode falar. Então Paulo diz: vou ser bem breve. Na verdade, eu gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta. Será que Deus ouve nossas orações? Então Silas diz: eu imagino que sim. Paulo continua: você está certo. Ele ouve nossas orações. Veja só o que diz o livro do Salmo 65, 2. Então, após fazer a leitura, Paulo continua: percebeu? Deus, ele é ouvinte de oração e está pronto para ouvir a todos. No entanto, Silas, sobre que coisas podemos orar? No próximo final de semana, eu lhe vou responder essa pergunta. Muito obrigado pela sua atenção e bom término de trabalho. Então aqui eu finalizo a demonstração. Perceberam que foi bem breve, porque o morador estava ocupado. Então no serviço de campo, quando você pega uma pessoa que está ocupada, que você diz que vai ser breve, tem que ser breve, não pode enrolar. Então vamos agora fazer a análise da lição número 1. Então a lição número 1, comece bem. Então o que deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então como pode ser feito isso? Deixe a pessoa interessada, faça uma pergunta, deixe claro o assunto. A pessoa precisa saber qual é o assunto e por que você está falando sobre ele, e mostre por que o assunto é importante. Então elas precisam entender por que o assunto vai ser útil para ela. Vocês compreendem e concordam que Paulo ele foi muito bem na iniciação de sua conversa? Ele já chegou mostrando e falando que ele gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia. Então o morador já sabia que era algo bíblico. E depois que ele foi cortado, ele conseguiu desenvolver muito bem o assunto. Ele mostrou que ele também trabalha, tinha adiantado o seu trabalho para que naquele dia ele pudesse estar trabalhando para Deus. E ele conseguiu cortar de uma maneira muito suave o morador e depois mostrou que realmente aquela pergunta que ele havia feito sobre a oração, ele respondeu na palavra de Deus e depois explicou que Deus ele é ouvinte de oração e ouve a todos, dando assim a explicação do texto e deixando a pessoa satisfeita com aquilo que tinha acabado de ouvir. Então, ela deixou claro qual foi o assunto e mostrou por que o assunto foi importante. Então, de uma maneira simples e objetiva, podemos dizer que Paulo ele se saiu muito bem em sua designação.